Estou utilizando esse outro exemplo aqui para a gente ver o que acontece com uma fonte de tensão, ou uma fonte de corrente, né? Nesse caso aqui, é um componente que a gente já falou, diferente de uma fonte de tensão, né, que traz aqui 127 volts ou 40 volts, como era no exemplo anterior, aqui a gente tem uma fonte de corrente que está gerando 1 ampere. Então, com esse valor de corrente, eu posso descobrir as tensões nos resistores, mas ele já está dizendo para mim aqui que essa corrente é uma corrente de 1 ampere. Então, eu posso usar essa informação, né, e fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo. Eu vou fechar aqui, ó, os pontos A e B, e eu vou buscar descobrir qual é a corrente que passa nesse ponto. Qual é a corrente de Norton? É isso que a gente vai fazer. Nessa questão, tem um aspecto extremamente importante que é, eu tenho o R2, e em paralelo a ele, ó, eu tenho um curto-circuito. Eu tenho um trecho do meu circuito que não possui nenhuma resistência. Isso quer dizer que quando essa corrente de 1 ampere chegar aqui nessa divisão, toda essa intensidade vai passar por aqui por fora. Simplesmente porque não tem resistência, enquanto aqui por dentro vai passar um total de 0 amperes. Esse é um conceito que a gente já comentou algumas vezes, que é a corrente, ela se divide inversamente proporcional à resistência. Nesse ramo eu tenho a resistência de 8 ohm, nesse ramo eu não tenho resistência. Então toda a corrente vai passar por esse ramo aqui, certo? Isso vai acontecer porque não tem nenhum resistor aqui em cima e nenhum resistor aqui embaixo. Então, nesse tipo de análise, eu vou poder dizer aqui, ó, que a corrente de Norton vai ser igual a 1 ampere. Já calculamos a corrente de Norton. O que é que eu vou precisar fazer agora? Calcular a tensão de Thevenin. Se você ler lá, né, na parte teórica que eu passei, ele diz que quando eu calculo a resistência de Thevenin, a gente vai ter um circuito aberto no lugar da fonte de corrente. E aí eu vou desenhar o circuito normalmente aqui, ó. Normalmente. E aqui eu vou colocar a fonte, né? Porque a gente usa o ponto A e o ponto B como referência. Então aqui eu tenho os 8 ohm, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Como esse trecho do circuito está aberto, ele não vai contar para a nossa resolução de... Eu vou colocar aqui o iene novamente. Ele não vai contar para a nossa resolução dos resistores que estão aqui em cima e do resistor que está aqui embaixo, seja qual for o valor dele. Aqui, a gente tinha um resistor de 8 ohm, né? E ele vai ser o único que vai me importar. Por quê? Como esse trecho aqui está aberto, vou usar a borracha certa dessa vez, não vai passar corrente por aqui. Então, esses resistores aqui, eles não vão fazer parte do circuito. Dessa forma, a minha resistência de Thevenin é igual a 8 ohm. Então, esse é um modelo de questão que não é nada difícil, mas é um modelo de questão que vai fazer com que você coloque à prova, né, tudo aquilo que você estudou até aqui. Vou só refazer o circuito aqui. Os valores podem ser diferentes nesse aspecto, mas eles não vão alterar o circuito justamente por causa daquele ponto da resolução que eu falei ali embaixo, né? Quando a gente abre, não vai dar em nada. Eu acho que aqui era 10, aqui era 6 e aqui era 8. Vou colocar aqui como 10, vou colocar aqui como 6. Tenho a corrente de Norton, tenho a resistência de Thevenin, posso calcular a tensão por lei de Ohm clássica, RTH vezes IN.
O meu VTH vai ser 8 vezes 1. E aí eu posso fazer os desenhos. Para o modelo de TV não eu vou ter esse desenho aqui. Enquanto para o modelo de Norton a gente vai ter esse desenho aqui. AB. AB. Aqui é o RTH com 8. Aqui é o RTH com 8. Aqui a gente tem 1 ampere de corrente. E aqui a gente tem 8 volts de tensão. Que é o VTH, que é a corrente de Norton. Está desenhado o nosso modelo aí. A gente pode colocar qualquer resistor no ponto A e B aqui e estudar esse circuito sem precisar resolver ele por completo, porque agora a gente tem os modelos de TVNAM e de Norton aí simplificados.